Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da Academia Astrológica. Eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, sou psicanalista junguiano. Trabalho com terapia astrológica, que é uma técnica que eu venho desenvolvendo com os meus clientes ao longo dos últimos 6, 7 anos. E também a minha especialidade dentro da astrologia é Plutão e Casa 8, né? Lidar com essas condições, com as situações que vêm, com as situações que ficaram por causa desses posicionamentos. Então, se você quer saber como é que funciona sessões para fazer seu mapa natal, para fazer suas previsões e para fazer uma sessão ou um conjunto de sessões de terapia astrológica, aqui embaixo na descrição de todos os vídeos do canal tem o link para você me chamar no WhatsApp para saber os valores, saber como funciona, para agendar a sua sessão e para bater papo comigo, se você quiser. Tá? Pode ficar à vontade, manda mensagem para cá. Aqui no canal a gente tem 2 dias de publicação, né? Então segunda-feira eu sempre publico vídeos de atualidade, né? Como esse vídeo a gente vai conversar sobre o eclipse que vai ter amanhã, no dia 3 de março, que é o eclipse lunar no signo de Virgem. E na quinta-feira eu publico um vídeo respondendo aos comentários e perguntas que são feitas na sessão de comentários de todos os vídeos aqui do canal. A gente já tem feito isso há um tempinho, né? E nessa quinta-feira eu vou publicar um vídeo onde eu respondo as perguntas e comentários dos vídeos que eu fiz sobre a entrada de Saturno no signo de Áries e o retorno de Saturno, que foi um vídeo especial que eu fiz na semana passada. Então, fica ligado se você fez algum comentário, provavelmente na quinta-feira vai estar respondido lá. Esse vídeo de hoje que nós vamos falar sobre o eclipse também está aberto a perguntas e discussões, tá? Então, qualquer comentário que você fizer aqui, ou pergunta que você fizer aqui, eu vou responder na semana que vem, na quinta-feira. E a dica que eu te dou é a seguinte, ó, você pode fazer qualquer pergunta sobre astrologia e qualquer pergunta sobre o seu mapa, qualquer pergunta sobre o efeito do eclipse no seu mapa que eu vou responder no próximo vídeo. Só que tem uma condição, presta atenção, para. Então, ó, presta atenção, para o que você está fazendo. Presta atenção, olha pro titio, presta atenção aqui. Você pode fazer a pergunta que você quiser que eu vou responder, pode ser inclusive sobre análise, tá? Mas você precisa elaborar a sua pergunta. Então, não é assim, ó, eu tenho Vênus em Aquário e ascendente em Capricórnio e Marte em Escorpião. O que vai acontecer comigo? Essas perguntas não tem como responder. O que você pode fazer é o seguinte, ó, Nando, meu mapa é esse aqui, ó, eu nasci no dia, você deixa os dados do seu nascimento, dia, mês, ano e hora e cidade, e faz a sua pergunta, ó, o que esse eclipse vai fazer no meu dia a dia? Ou a entrada de Saturno, o que isso representa para mim? Eu preciso do seu mapa, os dados, não adianta você descrever o seu mapa. As pessoas fazem muito isso, né? O cara começa a escrever que tem Sol aqui, que tem Lua lá, que tem Casa 7, não sei o quê. Não adianta vocês fazerem isso, tem que me mandar os dados do mapa. Se você não está confortável em deixar os seus dados aqui na seção de comentários, pode mandar no WhatsApp. Manda lá no WhatsApp e fala, Nando, ó, deixei essa pergunta lá no comentários e o meu mapa tem esses dados aqui. Aí eu vou pegar, vou calcular aqui, vou gravar e vou postar no próximo vídeo, ou até mesmo posso te responder nos comentários se for uma coisa mais simples, tá? Então faz isso, faz a pergunta bem elaborada, não precisa ser uma pergunta enorme, mas faz uma pergunta bem objetiva e deixa os seus dados, tá? O que eu tenho observado nos últimos vídeos é que a pessoa pergunta muito, faz uma pergunta muito genérica e aí eu não consigo responder satisfatoriamente para vocês, tá? Então faz isso que a gente consegue trabalhar de uma forma melhor. Antes da gente ir para o nosso vídeo, quero convidar você para assistir as aulas do curso aqui da Academia Astrológica. O objetivo do canal não é só trazer informações astrológicas semanais, mensais, né, aquela coisa toda. É também ensinar astrologia, tá? Então, aqui na página principal do canal, já vou até mostrar, vou pôr aqui para você, ó. Na página principal do canal, deixa eu abrir aqui, peraí. Onde que tá? Aqui. Ó, você vai lá na página principal do canal, tá? E entra aqui em playlists, ó. E aqui, ó, mais para baixo você tem, ó, um curso, ó, curso gratuito de astrologia, ó. É curso gratuito mesmo, aqui tem 65 aulas. Eu explico tudo, como usar o programa que eu uso de astrologia, aula sobre aspectos, tudo básico aqui, tá? Para você começar a entender um pouquinho como que funcionam as coisas. Tem aula sobre os planetas, tem o posicionamento de Vênus nas casas, tem, ó, aula sobre signos interceptados, que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, nodos lunares, tem um monte de coisa interessante aqui para você começar a aprender
astrologia. Tem bastante coisa sobre Saturno, tem 2 aulas bastante específicas sobre o ascendente, tem 1h40 de aula de ascendente aqui para você entender o que é, tá? Então ali tem tudo isso. Também, a outra opção que você tem, se você quer se aprofundar nos estudos astrológicos, aí você entra aqui, ó, seja membro, tá vendo? Você entrar como membro do canal, seja membro, você entra direto na área de membros, e lá na área de membros tem mais de 125 aulas publicadas já bem profundas, bem detalhadas, para você entender a astrologia e começar até a trabalhar com isso. Ali tem toda a parte básica já publicada, aula sobre todos os signos, aula sobre as casas, sobre os aspectos, sobre os planetas, sobre interpretação, e eu estou começando a colocar técnicas de previsão. Depois que eu terminar tudo de previsão, aí eu vou começar a colocar aulas sobre terapia astrológica. Então, até o final de 2027, eu imagino que a gente já tenha um curso bem vasto, bem profundo, com mais ou menos umas 300 aulas, para você conseguir entender a dinâmica astrológica e aplicar no seu dia a dia. Isso serve tanto para pessoas que querem trabalhar com astrologia, quanto não querem, as pessoas querem só aprender, tá? A gente também tem um grupo de membros, né, de WhatsApp, e a gente vai voltar a fazer as lives mensais que eu faço com os alunos, para poder tirar dúvidas e estudar juntos, tá bom? Então, beleza. Então, são esses os recados. Bora lá estudar, entender o que significa esse eclipse em Virgem que a gente vai ter amanhã. Que aí, basta ter número igual, né? 33, 44, 20, 20, que todo mundo começa a falar, é o portal maravilhoso, é o portal da solução da sua vida. Simbolicamente pode até ser alguma coisa. Astrologicamente, ser 33, portal disso, portal daquilo, lua de fogo, lua de, sei lá, esmeralda, não sei, essas coisas que o pessoal fala. Essa nomenclatura, essa simbologia numérica não tem nada a ver com astrologia, tá? O fato de ser um portal espiritual ou não, aí já não é minha área, eu não entendo, mas astrologicamente não tem nenhum significado ser dia 3 do 3 de 2003 ou ser dia 15 do 2 de 1999. Não faz a menor diferença. O que faz diferença são os posicionamentos planetários, tá? E aí aqui a gente tem vários desdobramentos e coisas muito importantes acontecendo dentro desse eclipse, que é um eclipse que segue o eclipse solar que a gente teve no dia 17 de fevereiro. Foi 17 de fevereiro, né? 17 de fevereiro, lá no finalzinho do signo de Aquário. Tem muitas coisas acontecendo. Eu gosto muito de trabalhar com eclipses, especialmente com os meus clientes de terapia astrológica, porque os eclipses são realmente muito fortes. Quando eles acontecem e ativam alguns setores do nosso mapa, eles movimentam aquela energia por 6 meses. Os 3 primeiros meses é mais intenso, eu vou mostrar isso para vocês já já. Mas durante 6 meses, praticamente um semestre inteirinho, a gente tem uma energia sendo movimentada dentro daquele setor. Só que para a gente conseguir observar isso, e quem me acompanha aqui há mais tempo sabe, eu não sou absurdamente técnico, como o pessoal da astrologia tradicional, que é absurdamente técnico, mas eu também não sou tão aberto quanto, né, outras pessoas aí. Eu tenho um conjunto de regras, de técnicas que eu observo para entender qual que é a intensidade desse eclipse na vida das pessoas, assim como todos os outros trânsitos, tá? Porque não é porque o negócio está em Virgem que todo mundo de Virgem vai ter um impacto máximo de tudo. Quem já viu outros vídeos, eu uso o exemplo de que os signos são como se fosse uma rua. E essa rua tem 30 casas. Quando você tem um evento astrológico, esse evento astrológico ele ocupa um espaço específico dentro do signo. Ele não pega tudo, ele pega um espaço específico. Um eclipse, eu uso 5 graus. Eu vou mostrar para vocês na tela aqui. E aí, a gente vai analisar se isso é super forte, se estiver dentro desses 5 graus aqui, é absurdamente intenso. Se estiver fora desses 5 graus, ele tem a sua intensidade, ele tem sua relevância, mas ele é mais baixo, ele é mais leve, o que potencialmente pode não trazer grandes eventos para sua vida. Agora, se ele está dentro desses 5 graus, aí, meu filho, aí você aperta o cinto porque o negócio fica bastante intenso, tá? E quando ele faz esse movimento bastante forte, e a gente identifica isso no nosso mapa, o que é o melhor para a gente fazer é ficar muito atento com quais são as características negativas e positivas daquele signo dentro daquele setor que ele está, para eu poder desenvolver intencionalmente, tá, diretamente, objetivamente,
direcionar e criar situações que estejam ligadas com o lado positivo daquele signo e planeta envolvidos, tá? Quando a gente faz a coisa de propósito, a gente consegue observar com maior atenção, com maior objetividade o andamento e os resultados que vão se originando daquele setor. Se eu não faço nada, se eu fico só esperando, entra naquela história, meu portal maravilhoso, 3.3, um eclipse em Virgem, traga para mim toda a saúde. Né? E você não faz nada a respeito, não vai acontecer nada milagrosamente, cara. Pode ter toda a magia que você quiser. E se você não fizer o movimento, se você fisicamente, e especialmente nesse eclipse em Virgem, se fisicamente a nossa atitude não estiver voltada para a construção dos objetivos racionais, matemáticos, né, pragmáticos do nosso dia a dia, dentro daquele setor que está sendo acionado pelo eclipse, é muito possível que o resultado negativo seja muito mais intenso do que o positivo, aí você vai ficar louco da vida, porque a astrologia não funciona, ou porque a espiritualidade não olha para mim, ou porque o mundo não presta atenção no meu resultado, e aquela coisa toda. Então a gente tem que trabalhar com muita clareza as características positivas do signo de Virgem, e aí individualmente a gente tem que pensar em quais planetas que estão dentro dessa área, que eu vou mostrar para vocês agora, quais são os planetas que estão dentro dessa área do signo de Virgem do seu mapa, para você poder trabalhar essas características. Então tem gente que vai falar assim, vocês sabem, eu falo muito sobre Saturno e Plutão. Então fala, ai meu Deus, o eclipse vai pegar Plutão, Saturno, lascou, nossa, meu Deus do céu, né? Fica aquele negócio. Não, cara, Saturno é um planeta fodástico, ele vai te ajudar. Saturno literalmente ajuda você a construir a realidade que você quiser. Saturno em Virgem é muito bom. Se pega os dois juntos e você coloca no seu dia a dia disciplina, organização, métricas, objetividade, faz uma lista de tarefas, vai cumprindo aquilo no seu dia a dia, cara, eu duvido, eu corto uma mão fora, corto uma mão fora, se você não conseguir alcançar os seus resultados. Eu tenho certeza, se você fizer as coisas direitinho, Saturno e Virgem conseguem concretizar o que for. Dentro, né, do bom senso, né? Vai querer ser milionário de uma hora para outra, porque não vai funcionar, mas ele vai ajudar você, por exemplo, a construir uma organização financeira muito mais objetiva, competente. Tá? Então a gente tem que observar essas coisas. O que é importante a gente pensar nessa história também? Vamos voltar, vamos para o mapa lá? Para a gente pensar, primeiro, antes da gente entrar nas características de Virgem, eu quero trazer para vocês o lance dos nodos. Tá? Porque isso aqui é uma coisa que é bastante importante da gente pensar para o desenvolvimento do semestre, pensando em objetivos de desenvolvimento. Tá? Então, a gente tem um eclipse lunar pegando o nó do sul, aqui, em 12, o nó do sul não, o eclipse acontece em 12 graus de Virgem, e o nó do norte está aqui, ó, no comecinho do signo de Peixes, em conjunção com o Sol também, tá? Porque eles estão, quando você tem um eclipse, é o Sol e a Lua em oposição. No caso do eclipse lunar, a Terra entra no meio do caminho, né? E ela bloqueia o estado de lua cheia. Tá? Então, quando você tem uma lua cheia, normalmente é para a gente ver a lua cheia durante todo o ciclo. Quando você tem um eclipse, a Sol entra no meio do caminho e tira essa potência, essa luminosidade da lua na fase cheia. Tá? Mas o ponto é o seguinte, quando você tem uma configuração de nodos, inclusive depois se você quiser entender mais sobre nodos, vai lá no curso gratuito de astrologia. O nó do sul representa coisas que a gente já traz dentro de nós. Representa o nosso passado, as coisas que a gente já domina, a nossa zona de conforto, tudo que é automático, tudo que é literalmente tudo que é automático no dia a dia. E isso traz uma zona de segurança, uma zona de garantia. Quando você olha para o nó do norte, ele vai mostrar coisas que eu posso desenvolver para sair desse nó do sul, para sair dessa zona de conforto e ganhar mais experiência na vida, para eu ampliar a minha experiência de vida, adquirindo novos conhecimentos, indo para o desconhecido, indo para lugares onde eu não tenho domínio, me esforçando ou me aventurando em setores que eu não domino, para tentar entender um pouquinho o que é diferente da minha realidade. Tá? Isso é bastante importante porque o ser humano é um bicho territorialista, certo? Então, a gente precisa criar uma série de regras, fatores e objetivos que tragam
permanência, estabilidade, previsibilidade para o nosso dia a dia. Óbvio que cada um tem níveis diferentes de exigência, tem pessoas que são absurdamente controladoras e que precisam ter aquilo funcionando da melhor maneira possível, sempre o tempo todo igual, porque senão gera muita ansiedade. Tem pessoas que são um pouquinho mais relaxadas e que conseguem ter mais flexibilidade, lidar com coisas inesperadas de uma forma mais descontraída, talvez no dia a dia, né? O signo de Virgem é um signo que é muito controlador. E nesse sentido, eu digo que o signo de Virgem é muito parecido com o Escorpião, com a necessidade do controle. O desejo dos dois, né, o impulso dos dois para a aquisição do controle é diferente, né? Você tem um Escorpião que é muito mais emocional e o Virgem, teoricamente, ele é mais racional. Então você tem um ponto de partida diferente dessa necessidade de controle do dia a dia e tem expressões diferentes também. O Virgem, ele tem uma tendência muito mais a controlar o mundo, tentar controlar o mundo material através dos horários, da organização, do asseio do dia a dia, de pontualidade, de competência, de controle de todos os processos profissionais, físicos, técnicos que você tenha no dia a dia. O Escorpião tem uma necessidade de controle muito mais projetada dentro das emoções e do comportamento tanto do outro quanto de si. Então, exercer o controle psicológico e emocional é muito mais essa característica escorpiana. Não quer dizer que Virgem não tenha isso, porque tem também, tá? Mas eu quero deixar claro que o ponto de partida é diferente. E quando a gente olha para essas coisas, a gente vê que o nó do sul, estando em Virgem, ele vai trazer para o nosso dia a dia um evidenciamento de tudo que a gente já sabe, do que a gente já controla, dos nossos mecanismos, rotinas e hábitos diários, entendendo o que aquilo significa dentro desse contexto de busca por previsibilidade e segurança. Só que, ao mesmo tempo, lá do outro lado, tem coisas chamando a gente para realizar coisas que não são matemáticas, né? Então, são subjetivas, emocionais, porque está tudo lá no signo de Peixes. Está tudo lá no signo de Peixes mesmo. Lembra que há um tempinho atrás eu fiz um vídeo falando que tinha uma galera, uma muvuca lá em Aquário? Agora nós estamos com a muvuca em Peixes, né? Eu tenho Vênus em Peixes, o Mercúrio que está retrógrado em Peixes, o Nó do Norte em Peixes, o Sol em Peixes e o Marte acabou de entrar no signo de Peixes também. Então você tem uma galera sendo movimentada ali em oposição à Lua que está sozinha lá do outro lado, no signo de Virgem. O que quer dizer? Que você tem um monte de gente, mas uma energia muito forte dos planetas lá no signo de Peixes falando, vem, crie sonhos, vivencie a sua subjetividade, vivencie a sua intuição, o seu instinto, viva mais a arte, sonha, qual é o seu sonho, se direciona para o seu sonho, vai buscar o seu sonho. Só que isso, ele está sempre sendo colocado na balança com a energia pragmática e até fatalista que tem do lado mais negativo do signo de Virgem. Então, quando você tem um eclipse, isso de uma forma bastante generalizada, a gente tem a oportunidade de ver quais são os nossos métodos e hábitos mais evidentes e dominados e por que isso está impedindo de eu ir para aquele lugar lá, para o sonho, para o objetivo, né? Não, na verdade é para o sonho mesmo, né? Por que isso aqui está me impedindo de ir para aquele lugar? E aí a gente começa a identificar que a gente vai ter vários argumentos contra o sonho. Porque isso é inviável, porque eu já estou muito velho, porque isso não dá dinheiro, porque o amor não existe, porque não dá para mudar o hábito de alimentação, porque não tem como mudar o comportamento do papai ou da mamãe, porque não dá para subir no trabalho, porque não dá para fazer transição de carreira porque não tem mais tempo de vida. Enfim, trocentas milhões de desculpas que, obviamente, podem ser razões bastante fortes, mas eles vão trazer assim uma energia muito forte de não merecimento, de incapacidade e de autocrítica. Então, quer ver um exemplo? Isso é muito fácil de encontrar. Pessoa que está trabalhando, sei lá, mundo corporativo, né, que super orna com o signo de Virgem, que é aquela coisa, a cobrança, a métrica, o resultado, o dia a dia, a disciplina de trabalhar no mesmo horário, trabalhar mais do que precisa, porque através de muito trabalho, de muitas horas no dia, eu vou me tornar melhor, e aí eu vou me tornar melhor, e eu vou me tornar melhor, e a cada vez que eu me torno melhor, ou que eu vou buscando a percepção de que eu estou melhor,
eu sou menos criticado, eu potencialmente posso ser menos criticado e erros meus podem ser revelados. Então, eu vou trabalhando cada vez mais na minha competência. O que não é bem verdade, né? Porque quanto mais você trabalha, mais cansado você fica. Não quer dizer que você vai ficar melhor naquela história. Você tem que trabalhar com qualidade. Se for um trabalho com qualidade por mais tempo, maravilha. Se você trabalhar 4 horas e for muito bom, é muito melhor do que você trabalhar 4 horas. É muito melhor você trabalhar 4 horas e ter um resultado excelente do que você trabalhar 12 e dessas 12 horas, 8 horas você não está conseguindo nem enxergar, porque você já está exausto, né? Então, tem que saber ponderar essas coisas aí e colocar isso num plano mais real. Mas o ponto é, quando a gente começa a pensar nas nossas mudanças para buscar os nossos sonhos, essa energia de virgem começa a criticar. Ela começa a falar, não, porque você faz isso, e você é desse jeito, e você não consegue, você não pode. Você olha para um trabalho que você faz e fala, putz, isso aqui poderia ter sido melhor, ou eu deveria ter trabalhado mais, ou, putz, eu deveria ter limpado a casa durante mais tempo, só que, você já está até atolado de coisas para fazer. Então, Virgem, ele cria uma energia de cobrança excessiva que é praticamente utópica para qualquer pessoa conseguir realizar aquilo. E isso cria uma densidade, um peso muito grande para você, que ocupa a mente a ponto de falar assim, pô, eu não consigo nem terminar esse trabalho aqui, que mais eu vou gastar meu tempo sonhando? Não vou deixar isso para lá. Só que agora essa energia ela fica muito mais forte. E ela fica num ponto onde não é que não há possibilidade de ter atenção a isso, mas é que o negócio fica tão intenso, ele fica tão forte, ele te traz tantas oportunidades que se você estiver atento e você observar a sua realidade, entendendo onde você se critica demais, onde que você está sendo excessivamente crítico, identificando isso e reconfigurando esse comportamento, você pode descobrir que você tem campos de atuação, você pode ter aberturas em períodos no seu dia, de manhã, tarde, de noite, às vezes até de madrugada, onde você pode exercer esse direcionamento da energia para o sonho, para a espiritualidade, para a música, por exemplo. Cara, eu tenho um cliente, cara, eu adoro ele, é um cara sensacional. Ele é empresário, mas ele tem um talento espiritual, artístico, curador e musical sensacional. Ele tem um monte de coisas em peixes, mas ele tem Plutão lá em Virgem. Então, essa cobrança que ele tem para realizar o trabalho é tão grande que acabou eclipsando muitas das habilidades que ele tem. E ele está numa hora de desenvolver mais música, mais energia, né? De se dedicar mais para as coisas que são mais sensíveis, que são mais delicadas, e ganhar excelentes resultados com isso, partindo do ponto da análise rotineira, cotidiana e habitual, e ajustando coisas que são importantes que impedem o desenvolvimento dessa outra fase, a parte de habilidade. Viu? Você mesmo. A gente vai conversar sobre isso na sua sessão, tá? Mas é isso mesmo, coloca a energia dentro daquele lugar. A gente tem Marte, a gente tem o Sol, a gente tem Vênus, o Mercúrio está retrógrado, eu já vou explicar qual que é o efeito dele dentro desse eclipse. Mas ele tem essa energia de peixes, me permita sonhar, me permita ser mais, me permita evoluir, me permita sair se permita sair desse mundo pragmático, objetivo, chato, preto e branco, que o lado negativo de Virgem pode manter você preso. Desenvolve outras coisas, usa todas as habilidades que você tem virginianas, e não importa que signo você é, signo solar, o Virgem está no seu mapa em algum lugar, então isso acontece, isso é presente na sua vida de uma forma ou de outra. Usa essas habilidades para impulsionar você para chegar lá. Quando eu falo sobre nodo norte e nodo sul, eu já vi várias vezes clientes me trazendo essas observações e também outras publicações astrológicas dizendo que você tem que o nodo norte é o seu direcionamento de vida e que você tem que se desprender do nodo sul para ir para lá. A minha visão é assim, você não pode se desprender do nodo sul, porque o nodo sul é o que você já sabe, é o seu passado. Você tem que usar essas características para te impulsionar para ir para um outro nível. É como se fosse um degrau. Só que às vezes a gente fica preso, fica sentado num degrau e não levanta, não vai para cima. Então não é esquecer o que tem no nodo sul, não é desapegar do nodo sul, mas é entender o que aquilo
configura no seu dia a dia e usar isso de alavanca para você chegar nesse desenvolvimento pisciano, tá? Não importa a configuração de mapa que você tenha, não importa se você tem planetas em peixes, ascendente em peixes ou coisas em virgem. Isso serve para todas as pessoas porque todo mundo tem peixes e virgem no mapa. E cá entre nós, eu acho que esse eixo peixes e virgem é o eixo mais difícil que tem. Porque ele consegue ser o cúmulo da oposição. Sendo virgem o que é mais pragmático e físico e cético possível, e o peixes é o super crente, é o entregue, é o subjetivo, é a energia, a espiritualidade, eles são absurdamente opostos. Então, quando eu tenho clientes que têm sol em peixes e lua em virgem, né, o ascendente em virgem e o sol de casa 7 em peixes, coisas nesse sentido, sempre é muito complexo lidar com isso, porque ele tem coisas que são absurdamente opostas dentro de si. Isso pode gerar bastante conflito, muitas crises ao longo da vida, tá? Então, a gente tem que aproveitar isso e se direcionar para esse lugar de sonho. Como que a gente observa as coisas de virgem? A métrica, a matemática, a objetividade, o cotidiano, a disciplina, a rotina, tudo isso faz parte dessa habilidade virginiana física. É como você utiliza o seu corpo para fazer esse direcionamento e conquistar as coisas. Então, mesmo que você esteja se direcionando para um lugar mais místico, né, mais espiritual, como esse meu cliente, você tem que usar a organização no seu dia a dia e as suas habilidades físicas para elaborar, desenvolver essa habilidade. Ah, Nando, mas aí eu tenho esse eclipse acontecendo na casa 12, e toda vez que você fala que tem coisas de casa 12, o que é muito importante você desenvolver é a meditação. Como que eu vou usar habilidade física para meditar? Uai, simples, senta, você vai programar, você vai meditar todos os dias às 7 horas da manhã, você vai sentar e você vai começar a criar uma percepção física. Com a sua mente você vai descendo aqui, você vai sentindo os pedaços do seu corpo, assim como toda meditação guiada é assim, desse jeito, ele vai te orientando, sente esse pedaço do corpo, sente aquele, sente o estômago, sente as costas, você vai criando essa consciência, essa percepção física, tá? É realizável, para qualquer atuação isso é realizável. Então, na hora que a gente vai pensar em todos esses desenvolvimentos, a gente tem que pensar nas habilidades virginianas e como que você aplica isso no seu dia a dia, conforme o setor que você tem ali. Isso vai variar muito, né, de casa para casa, obviamente. Um eclipse na casa 1 é muito diferente de um eclipse na casa 2, que é na casa 3, por aí vai. E ainda mais colocando isso junto com planetas, né, isso fica muito mais acentuado. Então a gente tem que analisar pedaço por pedaço. Eu sugiro que você quer saber como é que funciona no seu mapa, tem várias formas de você fazer isso aqui no canal. Você pode receber um áudio no WhatsApp, você vai me mandar seus dados, eu vou te explicar o que está acontecendo num áudio no WhatsApp. A gente pode fazer uma sessão curta de 25 minutos para fazer essa análise. A gente pode fazer uma sessão de 1 hora, onde a gente vai ter tempo suficiente para analisar isso com profundidade, eu te explicar, para eu entender o seu contexto, te explicar como que isso pode aplicar no seu dia a dia. A gente pode fazer suas previsões, a gente pode fazer uma sessão de terapia, enfim, tem várias opções. Não tem desculpa para você não saber como utilizar esse eclipse no seu dia a dia. E a palavra de ordem desse eclipse é utilização, que é o signo de Virgem, é o signo do ser útil, do servir, de atuar, tá? Então é muito importante que você coloque isso em prática no seu dia a dia. Coisas que a gente precisa ter muita atenção. O signo de Virgem está ligado com qualidade física, qualidade do corpo, tanto na questão de funcionalidade, de mecânica, quanto na questão de fisiologia. Precisa prestar bastante atenção, porque especialmente se esse eclipse está pegando Saturno, casa 6, ascendente, você pega o Sol, tudo isso em Virgem, tá? Se pegar esses pontos, muito provavelmente você vai ter um impacto muito forte no seu corpo físico, seja de um ponto somático, de psicossomático, onde as suas emoções interferem, impactam o seu corpo físico, ou
a mecânica, a funcionalidade do seu corpo ser interrompida de alguma forma, ter algum problema. Isso pelo lado negativo, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Já falei isso em outros vídeos de eclipses. O ano passado, a gente teve 2 eclipses em Virgem, que foi no finalzinho, né? Um a gente teve aqui em 28, 29 graus de Virgem, se eu não me engano, e o final do ano passado também foi aqui um eclipse solar em 23 graus de Virgem, acho que foi isso. O meu ascendente é bem no meio dos dois, ele é bem entre os dois, então os 2 eclipses pegaram o meu ascendente. Então foi um ano onde eu passei um ano bastante estressado, eu tive muitas lesões na prática esportiva, eu tive problemas de limitação, né, de dificuldade de movimentação, inflamações, tive um monte de coisas. E tive um ano bastante estressante, onde as emoções mexeram muito com a funcionalidade do meu corpo. Eu não fiquei doente ano passado, mas essa limitação física ficou muito evidente. Até que eu consegui entender qual que era todo o processo que estava acontecendo e reorganizei a minha atividade física, fui no médico, estou fazendo, tomei providências para cuidar da minha parte bioquímica, né? Cuidando da alimentação e coisa toda. Só que isso demora um tempinho para acontecer. Então, se você está com esse eclipse pegando nesses lugares, precisa ter paciência, precisa respirar fundo, porque ele vai ser ele vai impactar bastante. De uma forma geral, esse eclipse ele pode trazer para nossa mente muitas situações que estavam sendo vividas ano passado. Tá? Quando a gente tem muitas ativações dentro do mesmo signo, e normalmente isso acontece pelo menos 2 vezes, né, a gente tem uma revisitação daqueles temas ao longo desse período. E se você estiver muito atento e entender o processo anterior, esse processo novo, ele é uma evolução. Ele traz a sua energia para um nível melhor. Então, presta um pouquinho de atenção, pensa aí o que é que estava acontecendo com você o ano passado, desde março, que teve o primeiro eclipse lunar em Virgem, o que veio se desenvolvendo nessa parte, tanto na parte física e fisiológica também, mas também no setor do mapa. Casa 7, casa 8, casa 9, o que é que estava se desenvolvendo ali, e para você entender se isso está voltando para o seu dia a dia. E aí uma coisa que é muito importante da gente ver, que é aquela coisa que eu já falei para vocês, do espaço onde acontece o eclipse. Tá? Eu dou um espaço de 5 graus, certo? Então o eclipse acontece aqui em 12 graus, então tudo que tiver até 17 graus de Virgem, ou até 12 menos 5 dá 8, é isso, né? 8 não, 7. Então, tudo que tiver aqui, ó, entre 17 graus de Virgem e 7 graus de Virgem, se você tiver coisas dentro deste ambiente aqui, aí você tem uma ativação do eclipse muito forte para você, tá? Então, você precisa pensar. Só que você está vendo aqui, ó, que esse eclipse ele pode pegar tanto coisas de casa 6 quanto coisas de casa 5. Então, tem que olhar isso de uma forma bastante técnica, bastante objetiva, porque você pode colocar sua energia dentro de algum lugar que não é o lugar onde está acontecendo o eclipse. Então tem que fazer uma análise bastante objetiva com relação a isso, tá? É muito importante ver isso aqui, porque é normal que aconteçam problemas, é normal que aconteçam crises, e é normal que, especialmente nessa fase, vai ser normal, se a gente não estiver muito atento, de cometer erros, de ter problemas. Por quê? O regente de Virgem é Mercúrio. E Mercúrio está em Peixes, que é um estado de exílio, que ele já não funciona muito bem, e ele está retrógrado. Tá? Então, as decisões e a visão que a gente for ter sobre esses movimentos podem passar por dificuldades de entender, encarar e descobrir qual que é a realidade. A gente pode ficar meio atrapalhado, meio cego, meio desorientado com relação às decisões que eu tenho que tomar. Por isso que eu falei para vocês, você tem que ter paciência. Tem que respirar fundo e ir passo a passo, entender como que funciona cada pedacinho do seu dia a dia. A última coisa que eu quero dar de dica para vocês é que Virgem, como é um signo do elemento terra, objetivo, matemático, para você conseguir entender quais são as mecânicas que funcionam ou não funcionam no seu dia a dia, você precisa trazer isso para o mundo físico. Você precisa escrever sobre isso, tá? A escrita é super importante porque você está usando a sua capacidade de concentração e projetando isso dentro do mundo físico, usando
toda a sua aparelhagem física para desenvolver uma ideia. Se você parar e você ficar pensando, não, mas eu penso muito, eu já sei o que eu quero fazer, eu tenho ideia de quais são os meus objetivos. Se esse negócio ficar dentro da sua mente, no campo das ideias, você pode esquecer, você vai passar o semestre inteiro viajando. Porque a gente não consegue finalizar um pensamento. É muito difícil alguém que consiga pensar e ter uma ideia que desenvolve do começo, meio ao fim, porque a gente tem 700 coisas funcionando ao mesmo tempo. Quando você está escrevendo, você está direcionando o seu foco de concentração não só no desenvolvimento da ideia, mas também na execução da ideia. Então você usa a mente e o corpo para direcionar essa energia para um lugar mais tátil. Tá? Então é bastante importante, na hora que está escrevendo, você vai ter insights e você vai corrigir o seu comportamento, seja organizando o seu dia a dia de trabalho, seja organizando a sua atividade física, seja organizando a sua dieta, indo no médico, cuidando do que você precisa cuidar. Muitas coisas vão chamar você para isso. E precisa desenvolver isso ao longo desse semestre, porque se você ignorar, muito possivelmente você vai ter problema tanto dessa questão virginiana, quanto do setor que esse eclipse estiver acontecendo no seu mapa. Vocês já me ouviram falar isso trocentas milhões de vezes. A gente precisa olhar para isso no nível individual. Se você não souber qual é a casa do seu mapa que está sendo ativada por esse eclipse, você vai colocar a energia no lugar errado, você não vai ter resultado, você vai achar ruim. E aí você vai ver o meu vídeo daqui 6 meses e falar, devia ter escutado o titio Nando. Pois é, começa agora, né? Vamos lá fazer isso junto. Manda mensagem para mim e vamos desvendar o que esse eclipse aí traz para você. Certo? Hoje nesse vídeo eu não vou fazer análise de eclipses por casa, tá? Mais por conta do tempo, que recentemente meu tempo está muito curto, apesar de eu ser bem organizado. Como a gente está com o bebê em casa, um negócio assim, às vezes não dá para fazer as coisas com uma mão só, segurando o bebê chorando, não dá, né? Então eu tô tempo meio curto, então não posso fazer aquele vídeo completão como eu faço para vocês normalmente. Mas mesmo que você tiver dúvida, manda mensagem para mim. Eu vou ajudar você assim que eu conseguir responder as mensagens. Beleza? Então é isso. Bom eclipse para todos nós. Beijo. Beijo.